Olá. Falta quantos minutos aí, né? É? Que legal, né? Amor, deixa eu anotar uma coisa aqui. Aleluia. Irmãos, vamos chegando. Vamos nos acomodando. Olá, irmãos. Vamos começar. Glória a Deus. Que bom a gente servir a esse Deus maravilhoso que nos chama para cultuá-lo. Por meio do seu Santo Espírito, tem sustentado a sua igreja, tem nos conduzido dentro de todos os seus planos, né? Nós que aguardamos o retorno de Jesus. Vivemos, lógico, nesses dias, essa experiência ainda, né, entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, porque dentro do calendário cristão, né, a gente, nesse período, estamos aí aguardando até a ascensão de Jesus. Logo em seguida, depois vem Pentecostes. Então, nossa mente cristã, ela precisa muito se orientar através desse calendário cristão, porque ele nos ajuda a focar em todas as etapas da salvação, do plano eterno de Deus para a salvação de todos nós, né? Deu a hora? Olha, louvado seja Deus. Eu quero agradecer a presença, né, de vocês aí, cada um que está conosco agora, para cultuarmos ao Senhor, que aquilo que nós fizermos possa de fato agradar ao nosso Deus. Ele que conhece os nossos corações, sabe perfeitamente, né, o que se passa dentro de cada um de nós, como nós nos apresentamos diante dele, e na sua rica, né, graça e misericórdia, ele sempre nos acolhe, né? Porque por meio da sua palavra, ele nos reúne para cultuá-lo. E é isso que nós vamos, então, fazer nessa noite, glorificar ao Senhor. Mas antes, eu quero lembrar que domingo que vem será o primeiro domingo do mês, então será a ceia, né? Vai ser o culto de ceia. E aí você já prepara, né, durante a semana, as coisas para que nós juntos possamos ministrar a ceia domingo que vem, tá certo? Que Deus realmente nos agracie durante essa semana com a sua maravilhosa presença, nos levando a pensar mesmo com relação a o discernimento que nós temos com relação a ser igreja. Outra coisa é com relação ao estudo de quarta-feira, às 19h30, através do Zoom, do aplicativo Zoom. Então, se você ainda não baixou, ou sabe de algum irmão que não conseguiu baixar, né, o aplicativo, dá um suporte para ele. Se precisar, nós temos o irmão Yasser, né? Eu também dou umas cacetadas, né? Posso ajudar de alguma forma. E tem o Marquinhos também. Então nós temos alguns irmãos aí que podem nos auxiliar, tá? Não deixa de baixar, não deixa de iniciar esse novo processo. Quarta-feira passada foi já o início, foi uma bênção. Então não fique fora, tá certo?
Também os irmãos que estão trazendo os alimentos, né, estão colocando ali. E você que ainda, de repente, quer trazer, né, eu estou aqui durante a semana, você pode vir que eu estou aqui para recebê-lo. E a gente já vai preparando, porque agora no início do mês é o momento que a gente distribui as cestas para as pessoas que já estão cadastradas, pessoas que a gente já sabe, nossa igreja já auxilia, né? Então, contamos muito com o compromisso de cada um. Que Deus nos abençoe. E é interessante, quanto mais a gente confia na lei de Deus, né? Na lei da semeadura, mais a gente vê a ação poderosa de Deus. Porque para Deus não existe uma quantidade, questão de eu posso dar muito ou eu não posso dar nada. Na verdade, todos podem de alguma forma dividir com alguém. E na medida que a gente divide, Deus derrama sua bênção sobre nós. Então, dentro da igreja não cabe aquela ideia de que o que eu tenho pouco, então eu não posso dar. Eu tenho muito e eu sou diferenciado. Não. Para Deus, Deus ama quem dá com alegria e derrama bênção sem medida, faz multiplicar de forma extraordinária, a nunca faltar. Davi deixa isso muito claro. Fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus derrama bênção sobre aqueles que têm confiado e vivido para cuidar uns dos outros. Deus cuida de fato de nós. Tá certo? Reforçar o compromisso de oração, né, do meio-dia. Continuar também incentivando vocês com as práticas devocionais. Não deixe de praticar, nenhum de nós, né, a vida devocional, fazendo, né, as leituras bíblicas, fazendo um tempo de oração, um tempo realmente de louvor a Deus, de gratidão ao Senhor. Não descuide da vida devocional. Guarde isso aí. E também o culto em casa, né? Nós estamos mandando as liturgias, e eu estou fazendo intercalado agora. Então nós mandamos na terça, depois na quarta nós temos o estudo juntos, então eu não mando. Na quinta eu mando, na sexta eu não mando, e sábado eu mando, e no domingo nós estamos juntos aqui na live, no culto de domingo de adoração ao nosso Senhor, certo? Ok, cantemos ao nosso Deus. Por nós todos.
céu, exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos veio. Aleluia. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 95. Salmo 95, vamos ler juntos, do 1 até o verso 5. Salmo 95, do 1 até o verso 5. Acompanhem comigo, leiam comigo, né? Vamos ler devagar. Leiamos. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Que Deus seja mesmo engrandecido em tudo que nós estivermos fazendo. Que Deus se alegre com o nosso viver, o meu e o seu. Que Ele possa ser exaltado, não só também pelas nossas maneiras de agir, mas sobretudo a nossa forma de nos comportar na sua presença, de nos reverenciar diante da sua grandeza. Deus seja exaltado. Quero convidar você para a gente então orar a Deus, confessar a Ele também os nossos pecados. Diante desse Deus que nos convida para louvá-lo, é imprescindível que a gente reconheça a nossa condição pecaminosa e confessemos a Ele os nossos pecados. Vamos fazer isso? Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, oremos. Pai, nós reconhecemos que o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Excelso, supremo, poderoso, santo, santo, santo Tu és, ó Pai. E nós somos falhos, frágeis, e erramos, ó Deus, constantemente. Mas agora, diante, ó Deus, da Tua presença, humildemente nós pedimos ao Senhor, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. Nós reconhecemos, ó Deus, o quanto precisamos da Tua misericórdia. Deus nos perdoa nesta hora. No nome de Jesus. Amém, Senhor. E quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, nós também ficamos muito empolgados, porque sabemos que Deus nos perdoa os pecados. Ele não só perdoa os nossos pecados, mas Ele também nos purifica de toda injustiça. E perdoados nós louvamos ao Senhor. Vamos cantar a esse Deus que é digno realmente, né, de todo louvor, que nos chama para cantar a Ele, exaltá-lo.
Louvado seja o nome do nosso Deus. Agora, diante de todas as lutas, as pressões, as dificuldades, as crises, nós, em Cristo Jesus, sabemos que estamos guardados. E nada pode nos separar desse amor maravilhoso, do seu cuidado, da sua provisão, da sua atenção para conosco. Nada, jamais. Então, se porventura no seu coração tem alguma dúvida com relação a isso, lança isso fora do seu coração, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente ou do porvir. Nada pode nos separar do amor de Deus. Coisa boa isso, né? Isso é muito bom saber. Isso é muito revigorante para cada um de nós. Cantemos então. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, mas absolutamente nada pode nos separar desse Jesus maravilhoso, todo poderoso. A Ele a nossa adoração, nosso bem-dizer. Que Deus maravilhoso, né? Que bom servi-lo. Eu quero que você abra aí, por gentileza, a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós, nesses dias, estamos dentro do calendário cristão, acompanhando o drama dos discípulos depois da ressurreição de Jesus. Então, havia uma série, né, de situações. Então, nós estamos dentro desse período aí, observando essa caminhada dos discípulos, um pouco mais de perto, né, tudo aquilo que eles estavam vivendo ali, naquele momento, com todo o drama que eles viveram do sofrimento de Jesus, da morte, né? Então, isso trouxe muita coisa à vida deles. Então, o texto nosso, Evangelho de Lucas 24, do 13 ao 15, o Evangelho de Lucas 24, do 13 ao 15, nos diz assim:
naquele mesmo dia, depois dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Senhor, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha só. O próprio Jesus, então, se aproxima e ia com eles. Olha, após a ressurreição de Jesus Cristo, ele vai ficar 40 dias, então, com os discípulos. E o que é que Jesus vai fazer? Né? Qual que é a ação de Jesus durante esses 40 dias aí na companhia dos discípulos depois da sua ressurreição? Qual é a razão de tudo isso aí? Porque ele havia deixado a sua glória junto ao Pai. Ele veio, né, em forma humana e assumiu a nossa condição pecadora, morreu na cruz em nosso lugar. Essa era a missão de Jesus, morrer pelos nossos pecados. E Jesus vem e cumpre. Então, logo, imediatamente à sua ressurreição, ele poderia gloriosamente retornar para o Pai, para desfrutar na companhia dele o seu governo eterno, né? Toda a sua gerência eterna, porque ele veio e cumpriu, né, todo o projeto de Deus. Então foi totalmente concluído por Jesus ali. Agora, esses discípulos, eles que andaram, comeram com Jesus, durante 3 anos estiveram realmente na companhia dele, ouvindo sobre todas as orientações de Jesus, ainda precisavam de serem orientados em muitas coisas, principalmente com relação ao reino de Deus, as coisas com relação ao reino de Deus. Eles tinham uma confusão muito grande aí com relação ao reino de Deus. Eles pensavam ainda que era um reino político, mas o reino de Deus é o governo de Deus sobre nossos corações, o coração do seu povo. É a sua autoridade sobre nós. E eles então precisavam ser orientados, alinhados dentro desse propósito correto de Deus para a vida de cada um deles. Olha, eles estavam de uma forma emocional muito abatidos por causa das intensas pressões ali que eles sofreram. Eles viram, né, o Messias prometido ser preso. Eles viram que eles o machucaram muito, o humilharam. Viram ele ser pregado naquela cruz. Eles viram que ele morreu e que ele foi sepultado. Então a cabeça deles estava assim, extremamente abalada com tudo aquilo que tinha acontecido. Agora, para se ter uma ideia, entre a ressurreição de Jesus, nós encontramos nos evangelhos pelo menos 14 palavras descrevendo o estado emocional dos discípulos, como tristes, chorando, frustrados, preocupados, perplexos, desorientados. E 11 que revelam a postura deles como uma postura de medo, de dúvida e de incredulidade. E apenas 2 expressões nós vamos ver que esboçam a adoração e a alegria, que é quando as mulheres, né, vão ao sepulcro, Mateus 28, 9, e a outra quando os 11 discípulos também têm um encontro com Jesus. Jesus vai até eles, e ali em Mateus também, de 28, 17, eles adoram. Alguns adoram, outros ainda duvidam do que está acontecendo ali. Então, o que Jesus vai fazer para auxiliar seus seguidores frente a tantas dificuldades? Jesus, esse Senhor ressuscitado, ele se apresenta para os seus discípulos para acalmar os seus corações, tirar as suas dúvidas, né? E mostrar para eles que todos os acontecimentos ali estavam cumprindo a agenda de Deus. Estava tudo devidamente para cumprir tudo que estava escrito a seu respeito. Jesus então vem até eles, e eles eram assim
nesse processo de salvação, parte essencial, porque eles, os discípulos, nós, a igreja, eles dariam continuidade ao trabalho de Jesus, ou seja, Jesus continuaria o seu trabalho agora através da vida dos seus discípulos por meio do poder do Espírito Santo. A presença consoladora do Senhor, né, por meio do Espírito Santo, estaria agora conduzindo esses discípulos para aquilo que Deus ainda tem para realizar aqui nessa terra, para a glória dele. Então eles não seriam ali apenas espectadores, mas principalmente seriam instrumentos, né, de trabalho na seara do Senhor. E a maior prova que nós vemos, na verdade, de Jesus, do cuidado de Jesus, é o amor que ele tem, né, ao amor por Deus, né, e por nós, ao ponto de entregar ao Pai como sacrifício pelas nossas vidas, para nos perdoar os pecados e nos garantir a ressurreição e a vida eterna. Mas eu gostaria de olhar nesse texto com você, que durante esses 40 dias aí, Jesus ele vai demonstrar cuidados especiais para com seus discípulos. E agora, que cuidados são esses? Nós identificamos o cuidado de Jesus pelos seus discípulos através da sua presença com os discípulos. O verso 15 desse texto que nós lemos aí, do capítulo 24, e esse capítulo 24 todo, ele está falando sobre esse encontro de Jesus com esses dois discípulos que estão indo a caminho de Emaús, uma aldeia distante de Jerusalém, cerca de, alguns falam 10 quilômetros, outros comentaristas falam 30 quilômetros. Vamos ficar entre os 10 mesmo, né? Vamos ficar com os 10. Uns 10 quilômetros de distância, eles estavam indo, e o capítulo 24 de Lucas vai estar dentro desse trajeto aí que eles fizeram até a aldeia de Emaús, onde esses discípulos moravam, né? Então, verso 15 demonstra esse cuidado de Jesus por meio da sua presença. O que ele diz? Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Esse verso que nós lemos, primeiramente. Jesus se aproxima e ia com eles. O próprio Jesus vem aos seus discípulos e caminha com eles. Que coisa maravilhosa saber desse cuidado que o próprio Senhor tem para conosco, para com os seus discípulos. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem aonde estão as dúvidas, aonde nós temos as muitas preocupações, aonde de repente as nossas mentes perdeu, né, o foco das coisas, aonde a perturbação chegou, aonde o medo abateu, aonde há confusões de pensamentos. O Senhor Jesus se coloca ali para poder orientar os seus discípulos. Então, nós vemos o cuidado de Jesus por meio da sua doce e maravilhosa presença. Presença poderosa, presença que transforma, presença que dá segurança, presença que dá direção. Nós vemos isso e podemos também podemos descansar nessa certeza de que, assim como Jesus vem ao encontro desses discípulos ali, nas suas dúvidas, nos seus medos, nas suas mais variadas inquietações, Jesus vem ao encontro deles. Nós temos vivido um tempo difícil com relação à presença, não é verdade? Principalmente com relação à família. Muitos pais acham que colocar dinheiro em casa é o suficiente. E está mais provado que isso não é suficiente. Muitas crianças, né, já se dizem que são órfãos mesmo tendo pais, são órfãos. Porque o ritmo, o modelo do mercado e do sistema que nós vivemos tem gerado esse tipo de situação. E se nós não abrirmos os nossos olhos, se nós realmente não cuidarmos, nós poderemos colocar todo tipo de recurso dentro da nossa casa, da nossa família, e não teremos companhia, não teremos presença na vida
dos nossos filhos. E isso é muito, muito sério. Isso traz consequências terríveis. Me lembro de um moço que trabalhou muitos anos nesse sentido e colocou realmente tudo que ele podia de bom e do melhor. Só que um dia ele sofreu um acidente e ele ficou paralítico. A primeira que deixou ele foi a mulher dele. Vivia muitos anos socado, né, no trabalho, viajando, longe, para pôr dinheiro dentro de casa. Mas não conhecia a família, nem a família tinha relação com ele. Muitas vezes a gente no trabalho, na correria que nós estamos também mais ou menos nesse modelo. E de repente, quando ele precisou da família, ele não tinha mais família. Porque ninguém conhecia ele. Jesus não. Jesus, ele quer estar presente, ele está presente, ele caminha com os seus discípulos. Ninguém de nós pode reclamar da ausência de Jesus. Nós nos afastamos dele, mas ele jamais se afasta da gente porque ele sabe o quanto nós precisamos da sua presença. Sem a presença de Jesus conosco, nada do que nós fazemos prospera. Sem a presença de Jesus conosco, todo empreendimento nosso está fadado ao fracasso. Então desejemos a presença de Jesus. Desejemos a companhia de Jesus conosco. Desejemos que ele realmente caminhe conosco e que nós desejemos também caminhar com ele. Amém? Deus faça isso, que desperte nesse sentido. Qual a outra maneira, ou qual outra forma que nós identificamos o constante cuidado de Jesus sobre a vida dos discípulos? Nós podemos ver também através do seu confronto. Nós podemos ver o cuidado de Jesus para com seus discípulos através da sua presença, por meio da sua presença. Nós podemos ver o cuidado de Jesus para com seus discípulos através do confronto, do seu confronto, aquilo que ele vem e nos confronta através da sua palavra. Olha o que o verso 25 e 27 nos diz. Verso 25. Então lhes disse Jesus: ó nércios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus confronta os seus discípulos através das Escrituras, da palavra de Deus. O objetivo do Senhor aqui é levá-los a entender os acontecimentos à luz das Escrituras, para que eles pudessem fazer uma leitura do que estava acontecendo a partir dos óculos da verdade, dos ensinamentos bíblicos. Que os últimos acontecimentos, eles não foram uma vitória do diabo sobre Deus, mas sim o triunfo de Deus sobre todos os seus inimigos. Então o momento, por mais difícil que fosse, por mais complicado que eles estivessem enfrentando, por mais que estivessem abatidos, porque viram tudo que aconteceu com Jesus, as Escrituras diziam que isso era necessário acontecer. Jesus tinha dito para eles sobre isso também, que era necessário ele ir para Jerusalém, para ele passar pelo que tivesse que passar, para sofrer, para morrer, para conquistar a nossa libertação, para conquistar a vitória sobre todos os inimigos de Deus. Então é o triunfo de Deus sobre todos os seus inimigos. Nada jamais saiu do controle de Deus. Tudo aconteceu sobre o seu domínio, sobre a sua liderança, sobre o seu controle. Os discípulos precisavam acordar para isso. Agora, se Jesus apenas massageasse o ego deles, tratasse eles como criancinhas, coitadinhas indefesas,
certamente eles não avançariam na obra que Jesus continuaria a fazer através da vida deles. Só que agora, eles precisavam entender que eles eram uma igreja. A igreja a qual Jesus havia falado para eles que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então a ação de Jesus aqui é confrontar os seus discípulos para que eles possam entender quem eles são de verdade. E depois Pedro vai dizer isso, né? Vós sois raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É um povo diferenciado, que tem uma missão gloriosa. Jesus veio como servo sofredor para morrer no nosso lugar, mas ele ressuscita glorioso, Rei todo-poderoso, que vai cumprindo todos os seus desígnios e ninguém pode impedi-lo. E ninguém pode impedir a igreja também, com relação a isso, a obedecer e a cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não é para o nosso reino pessoal, né, de cada um de nós, mas é as coisas concernentes ao reino de Deus, ao nosso envolvimento com as coisas que glorificam a Deus, que apontam de fato para quem Ele é e o que Ele fez por todos nós. Então, eles precisavam se enxergar como isso, e Jesus dá um confronto nesse sentido. Às vezes, nós estamos vivendo dias também dessa forma, que nós parece que não sabemos quem nós somos, que não entendemos que mais do que os discípulos de Jesus ali naquela hora, que tinham essa experiência, né, de física, né, com Jesus, e uma das coisas que Jesus quer ensinar para eles é que além da experiência física, eles precisavam reaprender agora a sentir com a mesma intensidade a sua presença física. Eles precisavam agora sentir a sua presença espiritual, porque ele agora está glorioso e vai para o céu, mas vai mandar o Espírito Santo, e ele está conosco hoje por meio do seu Santo Espírito. E aqueles 40 dias são tempo para que eles realmente sejam reforçados em tudo que eles haviam aprendido, para que eles realmente entendessem todo o processo e eles se posicionassem como a igreja do Senhor, que está no meio de muitas lutas, muitas oposições, mas que caminha com o general na frente, aquele que nos chama para marchar, independente das circunstâncias que nós estivermos enfrentando. Fomos chamados para avançar, confiados no seu triunfo, no seu poder e na sua glória. Nós precisamos ser confrontados pela palavra do Senhor. Como nós gostaríamos de receber apenas palavras de afago, né? Massagear nosso ego. Não, Jesus não faz isso não. Jesus já chega falando o seguinte: honestos, tardios de entender o negócio, de acordar, de se posicionar. Claro que Jesus é o bom pastor, claro que Ele cuida de cada um de nós, Ele sabe das nossas particularidades. Mas se nós ficarmos no nível da criancice, como nós vamos enfrentar as lutas que nós temos que enfrentar nos dias de hoje? Quem nós somos? Nós somos a igreja gloriosa, a qual Jesus se entregou por ela. Morreu, nos limpou, nos purificou de todo pecado. Nossas vestes são mais alvas do que a neve. Nós somos agora filhos de Deus, estamos na presença do Pai para anunciar as coisas maravilhosas, as coisas grandes e tremendas que Jesus realizou na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus nos confronta, que Ele te confronte nessa noite, certo? Que Ele me confronte nessa noite, nas coisas que nós estamos nos perdendo, que nós não estamos conseguindo enxergar, nós estamos meio que sem direção. Não, Jesus ressuscitou, e nós ressuscitamos com Ele, e Ele faz a obra através de nós até hoje, para a glória dEle,
Amém? Em terceiro lugar, como que nós podemos identificar o constante cuidado de Jesus pelos seus discípulos, por nós, pelo seu alimento? Verso 30 e 31. Jesus deixa muito claro esse cuidado, quando ele diz aí: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Meus irmãos, Jesus, ele nos alimenta. Esse alimento que é a sua própria carne. Ele fala: aquele que não se alimentar de mim, não é digno de mim. Domingo que vem, com a graça de Deus, nós vamos celebrar a ceia. A ceia é o momento mais importante na caminhada da igreja. É quando nós reconhecemos tudo isso que Jesus Cristo fez. Jesus é o sangue, o corpo de Jesus e o sangue de Jesus é a nova aliança agora. Ele fez isso, a nova aliança no seu sangue, para que a gente tenha liberdade de chegar na presença de Deus, essa aliança da graça, da qual Ele nos chama para participar, da qual nós não temos mais a preocupação de cumprir os 613 preceitos que a lei exigia. Nós não tínhamos condição de fazer isso. Jesus cumpriu a lei por nós, Ele faz uma nova aliança no seu sangue. Nós somos comprados pelo sangue dele. Então nós nos banqueteamos com Jesus. Esse é o alimento espiritual que nós precisamos sempre entender o quanto ele é importante para a nossa vida. Nós sabemos que o tipo de alimentação que nós fazemos, ela pode nos prejudicar. Prejudicar fisicamente e prejudicar também emocionalmente. Se você come demais, vira obeso, tem problema de autoestima, uma série de coisas e papapá. Se você come de menos, fica desnutrido, também afeta a sua forma emocional. Mas, sobretudo, o alimento que mais nós precisamos cuidar, e precisamos cuidar desse alimento, ter uma dieta correta, mais equilibrada possível, mas, sobretudo, o alimento que nós precisamos, nós seres humanos, em primeira mão, é o alimento espiritual. Esse alimento que Jesus Cristo nos oferece, que é a sua própria vida que foi entregue por nós na cruz do Calvário. E nós precisamos ter consciência de que nós temos essa oportunidade de banquetear com Jesus. Anunciar esse Jesus. Trazer outras pessoas também para poder participar desse grande banquete. Olha, nós muitas vezes estamos ocupados demais, preocupados demais, e não nos atentamos para essa presença de Jesus Cristo, para ceiar conosco, para estar conosco. E esses discípulos, eles nos dão uma lição muito grande. Aí no verso 29, quando ele diz assim: mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Vou na sequência, nós já lemos, mas eu vou ler de novo esses versos. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Olha só que coisa fantástica. Lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo ali para a igreja. Às vezes a gente usa esse versículo como versículo de evangelização, e não tem problema, mas
o contexto é esse. Jesus está dizendo para a igreja: nem sempre eu e você temos desejado cear com o Senhor. Temos desejado a sua presença na nossa casa. Porque são tantas responsabilidades e correrias e preocupações que a gente nem lembra de Jesus. Jesus aqui vem cear então com seus discípulos e eles têm uma experiência maravilhosa. A primeira experiência que eles vão ter é que os olhos deles vão abrir. Os olhos espirituais deles se abrem nesse momento de ceiar com o Senhor. Então, esse relacionamento íntimo com o Senhor, nós participarmos do pão que Ele nos dá, porque Jesus é o pão que desceu do céu, o pão da vida, aquele que traz vida para nós. Esse relacionamento com Ele faz abrir os nossos olhos para que a gente possa enxergar as coisas espirituais. Se isso não estiver acontecendo conosco, esse relacionamento com o Senhor, é muito possível que nós tenhamos uma vida sem enxergar quem é Jesus. Eles então têm os olhos abertos, os olhos espirituais são abertos. E quando os olhos espirituais abrem, a gente pode enxergar toda a grandeza de Deus. E nós podemos confiar em toda a sua grandeza. Eu lembro sempre do texto em que Eliseu está com Geazi, e aí é cercado a cidade onde eles estão por um grande exército. E aí Geazi, borrando nas calças, de medo, o profeta fala para ele assim: calma, mas são os que estão conosco aqui, pode ficar tranquilo. E ele, então Eliseu pede a Deus: Senhor, abre os olhos do rapaz. E aí Deus abre os olhos espirituais de Geazi. E Geazi então contempla a quantidade de anjos que estavam ali para defender a eles. Às vezes nós não temos consciência espiritual, mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E com os olhos espirituais tapados, não temos condição de viver uma vida cristã de confiança. Nós somos tomados pelo medo, nós somos tomados pelos eventos temporais e ficamos completamente paralisados. Que nesta noite Deus abra os teus olhos espirituais, que Deus abra os meus olhos espirituais, e que nós possamos ver a glória do Senhor, a grandeza do Senhor, o seu terno cuidado sobre nós, cuidando de cada um de nós. Eles reconheceram Jesus, e eles foram animados por tudo aquilo que eles viram, e Jesus desaparece ali, e eles então saem para anunciar essa notícia maravilhosa para os demais discípulos. Então Jesus anda com eles, Jesus come com eles, para eles verem a sua presença real. Jesus não é um fantasma, ele ressuscitou, mas Jesus também aparece e desaparece na presença deles para mostrar para eles que ele é glorioso. Agora está no estado de glória, o mesmo estado que eu e você vamos experimentar naquele dia, quando ouvirmos a trombeta soar e a volta de Jesus, nossos corpos serão glorificados e nós encontraremos com o Senhor nos ares. Aleluia! Glória a Deus por isso. Nós precisamos entender isso, mas é preciso essa comunhão, essa entrega, esse relacionamento íntimo, nos alimentarmos do Senhor, estarmos realmente na sua presença. E eles são encorajados, e eles então, de medo, amedrontados, entristecidos, ali, saem agora para anunciar que Jesus está ressuscitado, que ressuscitou, e vai lá contar isso para os demais discípulos. Aquela caminhada ficou pequena para eles. Então foram e voltaram praticamente na mesma pegada, né? Então,
Olha que coisa maravilhosa, como Deus faz as coisas na nossa vida, né? E eu não sei, de fato, como tem sido a sua postura. Agora, eu só sei que esse é o tipo de alimento que talvez você esteja precisando na sua vida nesse momento. E esse alimento só Jesus Cristo pode te dar, porque é Ele mesmo, é Ele, o pão da vida, Ele que pode te alimentar. Talvez você tenha se alimentado de muitas coisas e tenha te feito mal, mas Ele te chama para te dar o verdadeiro alimento. Convida Jesus, faz assim como esses discípulos fizeram. Convide Ele para ficar na sua casa, convide Ele para poder jantar com você. Conta para Ele as coisas que você tem enfrentado, as lutas, as dificuldades, os seus medos. Conta tudo. Deseje. A Marta está cantando uma música. Então, que o Senhor Jesus possa, de fato, ser uma realidade, uma presença real, diária na sua casa, na minha casa. Nós possamos cear com Ele. Nós possamos, de fato, desfrutar da sua doce e maravilhosa presença, mas também da sua poderosa presença. Amém? Quero convidar você para a gente, então, cantar ao Senhor. Marta, se eu soubesse essa música, nós íamos cantar agora. Eu até tentei achar uma música que falasse a respeito, fica, Senhor, né? Mas eu não consegui. Mas esse cântico é um hino, né? De alguém que está pedindo alívio também. Está pedindo que o Senhor Jesus o aceite, né? Um pecador que se achega a Jesus. Venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Se achega aí, se ajoelha. Jesus, Senhor, me achego a ti. Tua ira santa mereci. Ó, dai-me alívio mesmo aqui. Aceita o pecador. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Eu nada posso merecer. Por vez me prestes a morrer, Jesus, a ti me vou render. Aceita o pecador. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, ó Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Glória a Deus. Quero agradecer todos pela companhia. Nós já vamos partindo, né, para o encerramento. E eu quero, antes, fazer uma oração. Nós vamos fazer uma oração de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Também vamos
pedir a Deus pelos nossos irmãos, aqueles que estão carecendo de um auxílio, de uma bênção, uma cura. Deus os visite. Vamos também pedir pela questão, né, do vírus, né, e todo tipo de enfermidade que assola não só o Brasil, mas o mundo. Também vamos pedir pelo nosso Brasil, pela questão econômica, a economia do nosso país e também pela questão política do nosso país. Quem governa, quem determina as coisas é Deus. Deus é sobre tudo e todos. E Deus tem algo para fazer na nossa nação. E nós, enquanto igreja, temos a responsabilidade de interceder pelas nossas autoridades, pelo nosso país, pelo nosso povo. E isso a igreja de Rio Verde não tem negligenciado. E eu quero com isso dizer para os irmãos: não esmoreçam na oração. Cumpra o seu horário no relógio de oração. Participe do clamor do meio-dia. Não deixe de interceder pelo que tem acontecido no mundo. Deus tem nos chamado para um tempo de dependência muito mais íntima, muito mais profunda dele. Então nós vamos... a Gislane está dizendo que o Instagram pode acabar e nós vamos ligar de novo, tá? Pode ficar aí que a gente, se acabar, a gente volta de novo, tá bom? Vamos fazer então essa oração e eu gostaria que você colocasse também as pessoas que você tem aí para colocar os seus pedidos, né, a sua causa diante do Senhor. Enquanto nós oramos, Deus estará com a graça dele nos visitando de uma forma especial. Jesus, fica conosco, Jesus. Ó Jesus, venha cear conosco, venha ouvir tudo que nós estamos colocando na tua presença nessa hora. E faz um milagre, visita o teu povo, visita cada um, cada uma que está aí em casa, uma bênção especial nessa hora. Oremos. Pai, nós te damos graças. Graças te damos pelos teus ternos cuidados. Graças te damos porque a igreja, ela não para. A igreja pertence ao Senhor. E ninguém pode barrar a igreja, a missão da igreja de anunciar o Evangelho. Ninguém pode tocar nos teus filhos sem antes ter que tocar no Senhor primeiro. Nós descansamos nessa realidade. Nós te bendizemos pela tua proteção. Muito obrigado pelas bênçãos alcançadas, pelas respostas de orações, ó Deus, que nós tivemos. As recuperações, ó Deus, que tem sido cada dia mais constante na vida daqueles que nós clamamos por eles. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te agradecemos. Pai, agora nós te pedimos pela saúde, ó Deus, dos nossos irmãos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor os restaure, que o Senhor, ó Deus, os fortaleça, que o Senhor os cure em todas as áreas, seja física, seja emocional ou espiritual. Também, Senhor, nós pedimos pela vida da Leidiane, que está internada por conta do Covid, que o Senhor, ó Deus, a restaure por completo. E todas as pessoas, ó Deus, que estão acometidas dessa enfermidade e de tantas outras, ó Deus, que tem assolado o nosso país, nós pedimos, ó Deus, a tua bênção. Repreendemos essa enfermidade no nome de Jesus. Pedimos que o Senhor guarda o teu povo, guarda cada um dos irmãos, cada lar aqui, ó Deus, que está ligado nesta hora, receba uma bênção especial, guarda o teu povo, no nome de Jesus. Pai querido, nós pedimos por todos os profissionais da saúde que estão na frente, ó Deus, das batalhas, que o Senhor os proteja, que o Senhor, ó Deus, os guarde, que o Senhor, ó Deus, os livre de todo mal. Usa eles, ó Deus, como instrumento do Senhor, mas guarda-os, nós te pedimos. Sei com aqueles que estão sofrendo, porque perderam pessoas queridas, ó Deus, console os seus corações. Deus amado, vai de encontro a esse que chora, que sofre, a esse que está angustiado, e traga, Senhor Deus, um renovo em sua vida, um alento, Pai.
Só o Senhor pode fazer isso, meu Deus. De alguma forma, Pai, os alcance nessa hora. Nós, enquanto igreja, intercedemos, ó Deus, pelos que sofrem, no nome de Jesus. Também, ó Deus, pedimos pela economia do nosso país. Senhor, o Senhor sabe quantas pessoas estão desempregadas, quantas pessoas, ó Deus, estão necessitando de um trabalho digno para poder ter uma vida, ó Pai, digna, um sustento digno. Tem muitos que estão envergonhados, ó Deus, e nós pedimos, Pai, muda a economia do nosso país. Ó Deus, sustenta a nossa economia. Abençoe, ó Deus, os nossos governantes. Dê sabedoria para eles, ó Deus, para que eles possam agir de maneira correta, com temor e tremor, sabendo que vão prestar conta contigo, meu Pai. No nome de Jesus, esteja trazendo isso no coração das lideranças da nossa nação, nós te pedimos. Pedimos também, ó Deus, responsabilidade na área política, para com todas as questões políticas, ó Deus, nós pedimos a tua intervenção nesta hora, em nome de Jesus. Pai, a igreja, ela não está em outra pessoa, a não ser em Cristo Jesus. É o Senhor, é o nosso Rei, aquele que nos sustenta, mas o Senhor também nos designou para interceder pela nossa nação, pelo lugar onde nós moramos, e nós intercedemos, ó Deus, para que haja paz, para que haja, ó Deus, justiça em tudo em nosso país. Nós pedimos a tua bênção sobre a nossa nação e repreendemos, ó Deus, todo desvio, toda projeção, ó Deus, desastrosa, que vai trazer mais consequências. Nós repreendemos tudo isso e abençoamos, ó Deus, o nosso país, com uma retomada na economia, com uma retomada, ó Deus, na vida política, para a tua glória. Nós oramos, ó Deus, também pela vida da Priscila, restaura a saúde da Priscila. Ó Deus, ser com ela, com a família dela. Nós pedimos por todos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nosso Senhor. Eu quero só relembrar que domingo que vem, é ceia. Então você esteja se preparando, prepara já os elementos aí na sua casa, para que a gente possa ministrar a ceia juntos, domingo que vem às 19 horas. Quarta-feira, nós, pelo aplicativo Zoom, estamos tendo, iniciamos quarta-feira passada, o estudo através do aplicativo Zoom. Então você também é convidado para fazer parte conosco. Nós estamos assim, dando umas derrapadas e tal, tentando entender, tentando acertar, mas faz parte do processo mesmo. Então, tem um pouco de paciência e nós vamos chegar lá. Todos estamos aprendendo e durante a semana eu estou aqui orando por vocês, estou aqui a serviço de vocês e também peço que orem por mim e pela minha família. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, Gislaine, essa guerreira, e por esses guerreiros, o Felipe e o Murilo, que está sempre me apoiando, me ajudando nós de uma forma geral, a igreja de uma forma geral. Eu sei que outros irmãos gostariam muito de estar aqui fazendo a parte deles, e eu gostaria também, porque acaba tendo que castigar vocês com essas músicas e tal, mas o tempo de Deus é o tempo de Deus, nós vamos esperar pacientemente no Senhor, e Ele vai conduzir da melhor forma possível, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. No tempo dele, as coisas vão acontecer. Receba a bênção, meus irmãos. Estenda as suas mãos para cá. Depois da bênção, nós vamos cantar um cântico e estaremos encerrando. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Santo Espírito do Senhor seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Tenha uma semana abençoada. Tá bom? Se precisar de mim, você sabe onde me encontrar.